Nossos web espectadores da Post TV, nós estamos ao vivo, diretamente aqui da Central de Plantão Policial em Araranguá, onde nós trazemos informações novas em relação ao homicídio que aconteceu no último dia 20 no Presídio Regional de Araranguá. A informação nova e o inquérito policial foi encerrado. É isso, o delegado Jorge Giraldi está comigo com novas informações. Boa tarde, doutor. Olá, boa tarde. No dia de hoje eu encerrei o inquérito policial que apura aquele brutal assassinato do detento Ramon de Oliveira Machado, que ocorreu no alojamento 8 do Presídio Regional de Araranguá. Quando da morte do Ramon, o detento, conhecido como Romário, esse aqui da foto, chamou os vigilantes e no dia ele assumiu a autoria. Perante os vigilantes, ele assumiu a autoria da morte. Inclusive, apresentou, exibiu aos policiais penais o estilete que ele havia utilizado. Só que quando ele foi conduzido à delegacia, no momento do interrogatório, ele permaneceu em silêncio. Isso aí causou uma certa estranheza, em fato dele ter confessado aos policiais penais, e aqui ele permaneceu em silêncio. Então, em virtude disso, eu fiz algumas diligências no Presídio Regional de Araranguá, com acompanhamento lá da direção do presídio, e ao final eu concluí que naquela noite, na verdade, o Romário não foi a pessoa que matou o Ramon. O Ramon foi morto a golpe de estiletes. Pelo laudo pericial são 160 perfurações, percebe que pelo corpo, são perfurações pelo corpo todo. Esses golpes foram desferidos por outros dois detentos, um de apelido Ceifador, é esse aqui, e o outro é o Jean, também dois detentos que se encontraram naquele local. A motivação é que a vítima, o Ramon, teve um desentendimento anterior com o Romário e também com o Ceifador. O fantasma, que é o Jean, ele ingressou no presídio dias antes, então ele não tinha muito conhecimento. A vítima estava jogando baralho, sentado na entrada do alojamento, estava jogando baralho. O ceifador, usando um estilete, o estilete é feito, é um vergalhão, um pedaço de ferro, daquele vergalhão que é usado em construção, retirado do próprio presídio. Eles afiam a ponta e aquilo serviu de instrumento para causar a morte. O Ramon estava jogando baralho, o ceifador chegou, deu o primeiro golpe na altura do olho, em seguida deu um golpe na nuca. A vítima correu, se escondeu, deitou na cama e ali, enquanto o Jean segurava e desferia alguns golpes, o ceifador começou a dar vários golpes até a morte, até que a vítima realmente estava inconsciente. O Romário pegou um lençol, amarrou no pescoço, levou a vítima até os fundos do alojamento, lavaram a vítima com quiboa para que fosse retiradas as impressões digitais. As vestes e os demais estiletes foram jogados no esgoto do vaso sanitário ali, que não deu para resgatar. Em seguida, o Romário arrastou novamente a vítima até a porta do alojamento, bateu, chamou os vigilantes, levantou o corpo e disse: está aqui a vítima, eu acabei de matar. Então essa foi a empreitada criminosa. Então o Romário foi preso na época, pelo delegado plantonista, foi decretada a sua prisão preventiva. Eu acabei iniciando os 3 por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e a traição, não deu chance da vítima se defender, e também por fraude processual, porque eles tentaram destruir provas. Então eles foram indiciados nesses delitos. Eu representei pela manutenção da prisão preventiva do Romário e também pela decretação da prisão preventiva do ceifador e do fantasma. Delegado, tinha em torno de 27 presos dentro dessa cela. Isso, todos eles foram ouvidos no inquérito? Sim, eu ouvi todos no inquérito policial. Alguns foram ouvidos como testemunha protegida. Eles contaram com detalhes como é que se resolveu essa situação, como é que foi essa empreitada criminosa. Isso causou revolta até nos próprios detentos que estavam ali pela crueldade com que foi morto, porque ele pedia a todo tempo por clemência. Não perderam. Inclusive, o ceifador cuspia sobre o cadáver depois de ter matado. Delegado, eles continuam presos, mas acabaram sendo transferidos, é isso? Sim, o trio, os envolvidos foram transferidos para outros presídios, eles foram interrogados, o ceifador e o fantasma eles foram interrogados, negaram a prática, mas a prova contundente.
e mesmo ele estando preso, eu representei pela prisão preventiva, e eu acredito que há elementos suficientes para uma futura condenação pela essa prática de homicídio qualificado, cruel, sem dar chance de defesa à vítima. Pegaram a vítima, a traição, combinaram no banheiro, antes de atacarem a vítima, eles foram até o banheiro, o Romário entregou os estiletes para os demais, e aí se resolveu de uma forma muito rápida, inclusive houve depois intimidação aos demais detentos, né? Os demais detentos foram intimidados de que nada falassem. O delegado que assumiu no primeiro momento, ele também estava envolvido, então? Se ele estava envolvido como partícipe, porque ele, na minha concepção, ele entregou os estiletes, porque havia mais de um, ele apresentou, mas havia mais de um para os demais, e também ele cometeu essa fraude processual no momento que ele levou a vítima, arrastando como se fosse um cão, um animal, arrastando pelo pescoço com um lençol, lavaram e depois trouxeram de volta e apresentaram ele para destruir as digitais. Delegado, encerrando o inquérito, então, quais são os próximos passos aí? Não, o inquérito já foi remetido à autoridade judiciária, né? Vai ficar a apreciação do Ministério Público. Eu acredito que todos vão ser denunciados, e eu vou esperar. Caso o promotor entenda uma nova diligência, eu farei, mas eu acho que tudo já foi concluído. Acho que, como eu falei, há elementos suficientes da autoria, da materialidade, foram 160 estocadas, então não houve chance da vítima se defender. Havia um motivo fútil, foi uma pequena desavença. Então é um crime cruel e duplamente qualificado. Perfeito, delegado. Obrigada pelas informações. Você, nosso espectador, continue nos acompanhando aí pelas redes sociais. Nós somos @PostTV e o nosso portal é post.tv.br. Até a próxima.